Fala galera, como é que vocês estão? Eu vou fazer só uns ajustes aqui e já começo nosso papo. Vocês sabem que as coisas aqui são bem orgânicas, né? E eu estou cada dia mais convencido a deixar esses erros e desvios de percurso prontinho. Porque nós estamos entrando numa vibe muito errada de uniformização, padronização, principalmente uma padronização devido ao uso das assim chamadas inteligências artificiais, que definitivamente não possuem inteligência alguma. Recentemente eu tive que me posicionar em um certo grupo que eu participo, muito importante, é, muito estruturante na minha vida, e justamente por isso, por ter um carinho, eu precisei pontuar, porque uma pessoa estava usando IA de uma maneira muito exacerbada, né? E eu percebo que realmente as pessoas estão entrando nessa onda e cada vez mais entrando nesse engodo de que a IA é tão isenta quanto uma calculadora. Isso é um argumento usado por muita gente, é um argumento falacioso, um argumento ultra falacioso. Quem quiser aprofundar o debate sobre IAs, eu recomendo o canal de um menino chamado Zawak, que é o canal Teclas, Tecnologia e Classe. E aí lá vocês vão nas playlists. Se não quiser ver tudo, eu recomendo tudo, mas se você não quiser ver tudo, você coloca nas playlists e coloca lá na aba de IAs. E o Zawak desenvolve então um debate muito interessante, para muito além da mera raivinha de inteligência artificial gratuita, né? Bom, esse vídeo aqui, inclusive, ele vai ser bastante livre, e ele vai migrar de assuntos, porque o interesse aqui é fazer quase que uma espécie de micro live sem estar ao vivo. E o meu interesse aqui é pontuar algumas coisas que eu acho importantes, principalmente para quem já me segue há tempo. E rapaz, olha, eu tava vendo hoje que tem um pessoal que me segue desde o Trama de Olhares. O Trama de Olhares foi a minha primeira página, que foi quando eu tava no ápice das minhas epifanias acerca do tarô. E eu comecei a fazer anagramas da própria expressão tarô de Marcélia. E ali eu já encontrei os 5, hoje em dia eu encontrei 22 anagramas, né, que são 22 anagramas ligados a cada anagrama ligado a um arcano maior. E o primeiro anagrama que eu encontrei foi Trama de Olhares, né? E aí eu já disse, ó, o próprio tarô tá falando sobre como é que ele quer ser lido, né? E aí eu já nesse dia, inclusive, eu já fiz um plano de aula de leitura de tarô. Que maluquice, digo maluquice porque eu nunca tinha dado aula de tarô. Eu já tinha dado aula de outras coisas, né? Nessa época eu já tinha um pequeno projeto com alguns meninos
e a gente ensinava RPG para os alunos da escola onde eu treinava karatê. De vez em quando dava aula de karatê também, que eu já estava indo para uma faixa bem avançada, que eu não gosto de falar. É, e eu já estava dando aula também. E dava aula de xadrez também. Movimentos básicos mesmo, né? E dava aula de escrita criativa. E alguns desses amigos davam aula de idiomas também nessa escola. Era um projetinho que a gente tinha lá, é, pra... De vez em quando a gente organizava um evento, né, de RPG, e que incluía também outras coisas, outros tipos de agitações culturais. Então não foi tão maluquice assim por isso. É, mas foi um pouquinho de maluquice porque eu nunca tinha dado aula de tarô. E aí eu já organizei e até hoje, esse é o cerne, o core, esse é o núcleo de tudo que eu ensino de tarô. Esse anagrama Trama de Olhares, que é um anagrama perfeito de tarô de Marcélia. Claro que de lá pra cá muita coisa surgiu de bibliografia e referência, principalmente para minhas aulas focadas na leitura do tarô de Marcélia, mas o cerne continua sendo esse. Bom, eu queria falar para vocês também que nós vamos começar a divulgar mais o Apoia-se e eu vou começar a focar mais no Apoia-se. A página gratuita vai continuar funcionando. Eu passarei a fazer mais reposts. Verei que tipo de conteúdo eu conseguirei postar lá, haja vista que a execução de tarefas na minha vida é algo muito sério e que costuma dar errado. Costuma dar errado. Se costumasse dar certo, né, eu estaria na universidade hoje fazendo um doutorado sanduíche por aí, em algum país da Europa. Mas costuma dar muito errado. Não sei se todos já aí sabem, mas eu sou autista de nível de suporte alto. Isso não significa que eu sou mais autista do que ninguém, mas isso quer dizer que eu tenho muitas comorbidades e que essas muitas comorbidades impactam muito a minha capacidade de executar tarefas, de interagir socialmente, de resolver problemas simples do cotidiano e outras cositas más que não são tema do vídeo. Então eu preciso organizar bem o que eu vou fazer. Haja vista que a minha bateria é muito escassa, muito precária, e ao longo da minha vida o pessoal sempre pergunta, né? Ai, como era a sua vida antes do diagnóstico? Querendo dizer assim, você virou autista depois que pegou depois que pegou o papel, né? Não, assim, antes do diagnóstico eu, por exemplo, não estaria aqui falando com vocês. é, e se eu estou aqui falando com vocês é porque nesse pouquíssimo tempo em que eu
tive o acesso ao diagnóstico, eu já pude traçar estratégias de autorregulação, estratégias de desenvolvimento de habilidades, é, para poder ser um pouquinho mais organizado. Eu não gosto de usar funcional porque eu acho bem escroto essa expressão, de verdade. Tudo no universo é funcional. Não existe de fato uma coisa chamada disfuncionalidade. Tudo é funcional. Tudo. Um grão de poeira é funcional. Um tardígrado boiando numa gota d'água na ponta de uma folha é funcional. Esse papo de disfuncionalidade é uma escrotice. Então eu costumo dizer que com essas estratégias que eu vou aprendendo e que eu vou criando, porque o autismo adulto ainda não é suficientemente estudado e na verdade existem forças ativas atuando no sentido de invalidar o autismo adulto, né? Então, vez que outra, tem um aí que viraliza dizendo que autismo adulto não existe, o que é uma completa pseudagem científica, né? Haja visto que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento e ele não vai desaparecer porque você cresceu, né? Então, boa parte dessas estratégias, na verdade, eu invento, né? Baseado no que eu leio sobre autismo, no que eu leio, no que eu acompanho de pessoas autistas, é, no que eu acompanho da produção da Aline Provence, que foi a pessoa que fez a minha primeira avaliação diagnóstica, né? Inclusive indico muito a Aline para quem está precisando aí desse passo do autoconhecimento e do auto-perdão, principalmente, né? E do autocuidado. Então eu preciso organizar bem as coisas. E a organização que eu pensei para os próximos meses foi essa: algum tipo de post quinzenal ou semanal na página aberta e o foco maior na página no Apoia-se. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque a internet morreu e nós estamos nesse momento utilizando uma internet moribunda, né? Quem quiser saber mais sobre a internet morta, vai lá no Zawak também. Vai lá no canal Teclas, né? Que vocês vão ver coisas bem legais sobre isso. A internet morreu, né? Então, em algum momento aí de alguma encarnação longínqua, eu me lembro que nós conversávamos na porta de casa e em algum momento alguém dizia: vocês vão entrar na internet hoje? Para ver se a gente combinava de jogar, sei lá, Batalha Naval no site da UOL. E aí a gente combinava um horário de todo mundo entrar junto e jogar aquele troço lá, que era o nosso joguinho online, era esse aí. Então tinha hora para entrar nesse negócio, né? E tinha hora para sair também. No caso, a hora para sair quem ditava eram os nossos pais, né? Mas tinha hora para entrar nesse troço, né? E essa internet, ela era em grande parte composta pelos seus usuários. Então o conteúdo dessa internet eram blogs, eram sites horríveis em HTML, mas que o tanto que tinham de horríveis, eles tinham de orgânicos também, né?
Assim como os blogs também, né? Então boa parte dessa internet era feita por usuários, né? O mapa dessa internet era bastante limitado, então você podia traçar um, uma trajetória. Então hoje, né? Assim que terminar Arquivo X, eu vou entrar na internet, vou jogar uma batalha naval no site da UOL, vou entrar no ICQ para ver se tem mensagem, é, vou entrar no Mirk, lá no grupo de magia e ocultismo, vou ver se eu pego lá alguma coisa, depois eu vou ler o blog de fulano, depois vou ler o blog de ciclano, depois eu vou botar aquela cartoon lá em flash e depois eu vou jogar um pouquinho. E depois eu vou tentar baixar é, Bike Meisters. Como é? Ba, ba, Bike Meisters from Mars, que é um joguinho do Super Nintendo que eu gosto muito. E aí pronto. Esse era o itinerário, né? E aí acabou. Aí é ver o Corujão, né? Não tinha essa de querer ficar ad infinito na internet, né? Pelo menos comigo não tinha. E várias pessoas da minha época é, relatam que também funcionava assim para elas. Mas bom, hoje nós estamos vivendo essa outra internet, né? Em que hoje nós estamos vivendo essa outra internet que é onipresente, a qual nós estamos conectados 24 horas, na qual nós não entramos mais, não temos mais um itinerário, né, para entrar na internet. Haja vista que ela não tem mais um mapa limitado e hoje 90%, sendo otimista, do seu conteúdo não é mais produzido pelos seus usuários, ou seja, nós não estamos mais vendo uns aos outros na internet, porque o parte expressiva do conteúdo dessa internet é produzida por robôs, inteligências artificiais. E aí, né? O resultado disso é o que vocês estão vendo aí. Banda que não existe, chegando no primeiro lugar do Spotify das mais ouvidas, sendo que ninguém tá ouvindo aquela merda. Simplesmente porque em alguma fazenda de interação, de engajamento, não sei se vocês já viram essa porra distópica, não sei se vocês já viram, né? Paredões imensos, corredores, labirintos de celulares, todos conectados, engajando automaticamente em conteúdos. Então, a pessoa vai lá, injeta uma grana para que a sua banda inexistente de inteligência artificial seja bastante curtida e tenha bastante plays. Ninguém tá ouvindo aquela merda, mas a inteligência artificial do Spotify vai entender que aquilo está sendo muito apreciado. E então aquela merda começa a ser sugerida para todo mundo. E é nessa internet que nós estamos, queridos. A internet morta. A internet dos robôs. E então, se antes já havia um certo ruído entre nós no ambiente virtual, hoje então, simplesmente a gente não está interagindo uns com os outros. Isso não está acontecendo. Nós estamos interagindo com inteligências artificiais. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu lancei o Trama de Olhares, eu
fiquei famoso. Não tem outra palavra. Fiquei famosinho no meio do tarô, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo via meu trabalho, gente grande aí badalada. Nossa, nessa brincadeira, pessoal da escola Saturnália de astrologia, escola respeitadíssima, mega referência. O pessoal fez uma vaquinha, pagou minha passagem, né? Para eu poder dar aula lá para eles, na escola, presencial. Eu fiz isso 2 vezes. Por que isso aconteceu? Não, detalhe, cheguei lá, eu chegava na escola e o pessoal tava me procurando, velho. E eu, assim, gente, meses atrás eu era o Rafael, meio burro, lerdo, enfiado na periferia da periferia da periferia de Salvador e tava convencido de que era isso aí. Eu era essa ameba e eu ia morrer essa ameba, assim. E eu não tinha nada a oferecer pro mundo, não. É, e de repente tinha cineasta, artista plástico, gente foda lá. Cadê ele? Cadê Rafael Medeiros? E aí o João Acuio ia lá, me apresentava e não sei o quê. E o povo, cara, eu acompanho o seu trabalho. Você provoca umas coisas na cabeça da gente que eu não sei nem descrever e não sei o quê. Então assim, o pessoal me procurando, sabe? E eu dei aula, eu atendi o pessoal lá presencial e tem gente que até hoje tá comigo, é graças a isso. E é graças a esse momento que eu ainda não tô passando fome, né? E a gente ainda consegue, bom ou ruim, né? A gente ainda consegue não atrasar o aluguel e pagar as contas básicas, né? Porque se eu criasse o Trama de Olhares hoje, nossa, eu não teria a menor chance. A menor chance. Eu não teria a menor chance. Por quê? Simples. O algoritmo, essa coisa que não se faz a si mesma, mas que alguém escreve, é sempre bom lembrar, né? Alguém escreve essa merda, né? Ele não surge naturalmente, assim como alguém desenha a IA também. Repito, a IA não é uma calculadora, né? Mas eu não vou me enveredar nisso, não. Mesmo porque eu nem tenho formação para isso. Então, bom, você tinha lá seu Facebook, né? Você criava seu perfil lá. E você seguia as pessoas que você gostava, né? Cujos conteúdos você queria ver. E era isso que acontecia. Ou seja, todo mundo que me seguia via minhas coisas. E minhas coisas eram muito impressionantes. O resultado disso é que eu furei a bolha, né? E pensar que não, eu era amigo de gente que eu era fã. E que eu sou amigo até hoje, como o Henrique Henriques, a Camélia Elias. E uma galera aí que são minhas referências em tudo que eu faço de tarô. E que eu era fã, eu era tiete, como a gente fala aqui. E hoje eu sou amigo. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Para ressaltar que essa internet, né? E essa nem era ainda nem era mais a internet que eu comecei falando no começo do vídeo, né? Já era uma internet já degenerada, né? Mas ainda assim essa internet, né? É, conectava as pessoas. E é por isso que eu me conectei a Henrique Henriques, é por isso que eu me conectei a Camélia Elias, é por isso que eu me conectei a uma galera do Brasil e de fora, né? E é por isso que
gente grande aqui do tarô, gente antiga no rolê, me referenciava, me citava. E porque a gente se via mutuamente na internet, entende? Mas isso acabou. Acabou, isso acabou. Isso é passado. Isso não existe mais. E aí, nesse cenário, a gente que é, tem um trabalho criativo, a gente está se vendo diante de um grande desafio, porque a gente cria e quer ser apreciado, óbvio, né? Ninguém quer compor música pra ninguém, né? Ninguém quer escrever romances que ninguém vai ler, né? Então, bom, eu quero ser lido. E eu quero ser lido de verdade. Eu quero, eu quero aquela experiência de quando eu comecei no Trama de Olhares. As pessoas liam, sabiam o que estava lendo, o que estavam lendo. Eu não quero seguidores apenas. Eu não quero apenas pessoas que apertaram o botãozinho lá, sabe-se lá por quê, né? E eu não sei quem são essas pessoas e eu fico soltando minhas coisas aí no Instagram e eu sei lá quem tá lendo, se é que tá lendo. Hoje eu parto do pressuposto de que ninguém está lendo, porque entre mim e você existe uma nuvem densa de patrocinados, de nossa, de um monte de coisa, velho, que é muito difícil, muito difícil. E aí isso foi isso que me levou a encarar a decisão de levar o Apoia-se mais a sério. Mas veja, quando eu digo levar a sério, não se iluda não. Eu não vou começar a produzir em escala fordista. Eu não sou essa pessoa. É, mas eu pretendo que várias coisas que eu postava no Instagram comecem a ser postadas lá para apoiadores, para pessoas que eu sei que me seguem, eu sei que estão consumindo o que eu estou criando. E aí eu tô entre também fazer monetizar o Substack ou não. Eu tenho um Substack, né? Só tem uma coisa publicada até hoje. Mas eu tô pensando se eu monetizo ele ou não. É, o Substack também é uma outra opção para quem está precisando voltar a se conectar de fato com as pessoas e não largar as suas criações nesse mar morto, pútrido, decrépito, necrótico da internet morta. Porque essa sensação que eu tenho, que eu pego o meu ouro, né, uma coisa que eu criei com, com carinho, com atenção, com insight, e aí eu largo no esgoto, assim, de robôs e de inteligências artificiais que criam barreiras entre aquilo que eu criei e as pessoas que me seguem e não permitem que essa criação chegue nessas pessoas. Né? Bom, então essa foi a primeira. Esse foi o primeiro item sério do boletim. Sigam o Apoia-se, assinem. Infelizmente eu não posso colocar as contribuições livres, porque um dos objetivos desse Apoia-se é concretizar o meu desejo de ser um escritor profissional. Não que eu já não seja, eu já conquistei esse desejo.
eu já conquistei esse touro à unha, né? A partir do momento em que eu escrevo pro Apoia-se e recebo. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Principalmente diante da meta que eu me propus, pelo menos como uma primeira meta, né? Mas eu já posso dizer que eu sou um escritor profissional, né? Posso dizer isso, tenho validação social para isso, né? É... Mas eu pretendo levar esse sonho para outros patamares, né? E principalmente eu pretendo que a minha escrita me traga mais autonomia financeira. Haja vista que eu sou essa pessoinha autista, nível 2, suporte, com TDAH, com descalculia, com um monte de comorbidades que fazem com que a minha capacidade de execução seja muito atípica. E essa extrema atipicidade na minha capacidade de executar tarefas, de entregar tarefas em prazos específicos, de entregar tarefas dentro de uma regularidade, essa minha bateria muito baixa também faz com que eu não seja apto a 99% dos assim chamados empregos formais, né? Então é isso, o plano é esse. O plano é profissionalizar minha escrita cada vez mais. Então esse é o primeiro recado. Bom, como, como estamos num boletim, eu também queria atualizar vocês das coisas que eu estou fazendo para além do tarô. Eu voltei a desenvolver jogos, jogos analógicos, jogos narrativos, jogos que demandam apenas papel e lápis. E um desses jogos terá dentro da sua mecânica o tarô como máquina de gerar narrativas. O nome desse jogo eu ainda não quero revelar, né? Mas quando ele estiver aí na sua fase de playtest, aí sim vocês saberão qual é o nome desse jogo. Vai ser um jogo minimalista, muito simples. Eu pretendo inclusive que ele caiba num fanzine de poucas páginas, de papel A4, porque eu pretendo comercializar para quem quiser uma versão feita à mão desse fanzine e desse jogo. Eu poderei enviar para quem quiser. Mas vai ter uma versão digital também. E para isso eu estou tentando voltar a aprender a desenhar. Aqui, por exemplo, eu tenho um pequeno estudo em pergaminhos e runas. Eu estou tentando desenhar vários modelos de pergaminhos porque gosto, acho charmoso. E estou treinando o desenho de rachuras também, porque basicamente vai ser toda a estética dos meus livros, jogos, vão passar por aí. E a base teórica desse livro é o Metaphors We Live By, do George Lakoff, que saiu em português como Metáforas da Vida Cotidiana. Isso, e um pouco de semiótica, principalmente o conceito de iconicidade da semiótica, e essa ideia da sintaxe dos objetos e a sintaxe das formas, e essa teoria geral da semiótica de que as formas também podem ser lidas e transformadas em texto.
A principal referência não teórica desse jogo será o livro O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino. Então eu estou nesse momento estudando essas referências, estou estudando minuciosamente o livro do Ítalo Calvino, linha por linha, com muita atenção, pois será a principal referência. E até o nome do jogo vai trazer um, uma homenagem ao Castelo dos Destinos Cruzados. E vai trazer também uma homenagem ao primeiro RPG da história, que alguns de vocês sabem qual é e que não pode ser mencionado porque eles dão processo na gente. Bom, além disso, além de estar estudando muito game design, eu voltei a estudar muito história dos jogos também, que é uma coisa que me interessa muito. Estou traduzindo esse livrinho aqui, o Amitabha Sutra, em inglês, porque ele é uma versão muito única. Essa é um dos principais textos da minha prática espiritual, também conhecido como Sutra Curto de Amitabha, e ele traz uma tradução bastante poética do Sutra, cujo original está em sânscrito. E aí, como eu também avancei um pouco no sânscrito, eu tô brincando aí de tradutor, coligindo algumas palavras e tentando desentranhar uma versão em português recitável, bastante livre, bastante poética do Sutra. E, no caso dessa tradução, a referência teórica principal é a intradução dos concretistas, principalmente do Haroldo de Campos, dos irmãos Campos, né? E a principal referência de intradução que eu estou usando é uma tradução de um texto também religioso, que o Haroldo de Campos fez para o livro do Eclesiastes, o Kohelet, onde ele maravilhosamente traduz o primeiro verso, que a gente acostumou a ler como tudo é vaidade. Simplesmente o Haroldo transpõe dentro de uma literalidade da imagem que o autor usa, e ele transpõe para nuvem de nadas. E porra, nuvem de nadas é uma imagem muito mais forte do que tudo é vaidade, né, pessoal? Então a intradução é uma teoria da tradução, bastante ligada à semiótica, e que parte do pressuposto de que quando a gente traduz um texto, nós não devemos nos atentar apenas, principalmente texto poético, nós não devemos nos atentar apenas para a transposição lexical do texto, ou seja, não basta traduzir o valor de dicionário das palavras, mas é preciso também traduzir a forma, porque dentro da poesia, e principalmente dentro de um tipo muito específico de poesia, a forma comunica tanto quanto aquilo que chamaríamos de conteúdo. Na verdade, alguns poetas, e eu sou um desses poetas, operam dentro de uma premissa cuja principal assertiva é: forma é conteúdo e conteúdo é forma. Se vocês manjam aí de concretismo, vocês já devem estar cansados de saber desse pressuposto aí. Também estou relendo o Tariq, do Hiroyuki Itsuke, que é um livro que eu leio todas as vezes que eu entro numa crise depressiva muito grave, o que infelizmente foi o caso. E eu estou preparando um vídeo só sobre esse livro,
Eu acho que é um livro que merece mais do que palavras rápidas, né? É um livro muito poderoso na minha vida. É... E estou voltando a escrever literatura cyberpunk. Estou trabalhando há 2 meses em um conto. Em um microconto, veja só. É... Veja só é... o nível de perfeccionismo da superdotação e altas habilidades, né? É terrível, terrível. Então estou relendo a obra do Philip K. Dick. Comecei a reler Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi a obra que inspirou aquele filme que tem um lugar muito especial no meu coração e na minha memória afetiva. Mas hoje eu percebo que podia ser melhor. O Blade Runner. Podia ser melhor, podia ser melhor. E cara, olha, esse filme é muito livremente inspirado no livro do Philip K. Dick. De verdade. Então, eu estou nisso aí. Tentando honrar essa, esse, esse evento raro dentro da roda do Samsara, que é esse cruzamento raríssimo de causas e condições que fazem com que nós emerjamos na roda da impermanência e da interdependência como um corpo, uma fala, 5 sentidos e uma consciência, tudo convergindo nessa existência que nós convencionamos chamar de humana. Então, o nascimento humano, de acordo com as tradições do Dharma, é um evento muito precioso e eu estou tentando, então, mesmo dentro de todas as intempéries e de todos os solavancos das contingências, honrar o melhor possível essa existência rara e que, de acordo com o budismo, ela não é encontrada tão facilmente assim como a gente imagina. A gente que herda, né, essa ideia mais ligada ao positivismo e ao espiritualismo do século XIX, de que é muito garantido que nós vamos numa escala ascendente de corpo humano em corpo humano, e eu respeito muito quem acredita nisso, mas eu me afinizo mais com o budismo, que diz que não é bem assim que a banda toca e não há garantias de que realmente vamos conseguir outro renascimento humano, e por isso eu busco fazer o melhor. E como diz o meu amigo Nenung, que aliás é mais uma pessoa da qual eu era fã e virei amigo graças ao Trama de Olhares e graças ao Tarô, tem uma música lindíssima do Nenung em que ele diz é, ele conversa com a morte, né? E ele fala para a morte que ele está treinando para sair sem tropeços no final da festa. O horizonte moral do budismo, ele é muito mais leve, né, do que o do cristianismo, porque o do cristianismo você precisa agradar esse grande senhor feudal do universo, né? E precisa fazer muita média com ele para, quem sabe, não ir pro inferno. Mas no budismo a gente coloca como motivação, pelo menos, sair sem dar PT no final da festa. E esse tem sido o meu humilde horizonte ético, e eu espero que esteja tendo sucesso nisso. Bom, esse foi o boletim. Eu espero que vocês gostem das coisas que eu produzirei de agora em diante. E por favor, considerem assinar o Apoia-se, porque se vocês continuarem só lá no Instagram,
provavelmente vocês continuarão recebendo todas as coisas que o algoritmo quer que vocês recebam, de polêmicas políticas, a disforia com a sua própria imagem, disforia com a sua casa, disforia com a sua condição de vida, desespero, medo, muito medo e todo tipo de bizarrice e de afetos tristes, como diria Spinoza, o meu filósofo favorito ocidental. Vocês vão continuar sendo inundados de afetos tristes e vocês raramente verão alguma coisa minha. E dificilmente vocês vão ter aquele ímpeto de vou lá procurar o que é que Rafael anda criando. Muito melhor assinar o Apoia-se, por exemplo. Vocês recebem direto no e-mail a mensagem. Vocês já recebem o post direto no e-mail se não quiserem ir lá na página. Então vocês de fato vão se relacionar com o que eu estou criando e eu vou me relacionar diretamente com vocês também, porque da mesma forma que vocês não veem o que eu estou postando, porque nós estamos na internet morta, na internet zumbificada, onde zumbis de robôs ficam transitando para lá e para cá e não deixam a gente se encontrar. Eu também tenho dificuldade de me comunicar com vocês. Então é isso, um abraço, fiquem comigo e vamos trabalhar juntos nessa relação auspiciosa, porque dentro desse capitalismo tardio, manter conexões auspiciosas se tornou artigo de primeira necessidade. Até a próxima.